Mateus 6, 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá o seu cuidado. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Continua lendo comigo aí. A gente vai ler mais um pouco. Versículo 13, pula lá. O 7, continua aí o 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Continuando, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo os que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Continua aí, gente, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, a gente acabou de ler aí as palavras de Jesus, né? O final aí do seu sermão. Interessante a gente poder ler realmente, né, os ensinos, né, em conjunto mesmo, para a gente não pegar eles separados, para a gente poder compreender todo o contexto. O final aqui é bem claro, né?
Jesus está falando de pessoas que escutam a sua palavra e praticam. Pessoas que são prudentes, que são comparados a uma pessoa que de fato edificou a sua casa sobre a rocha. O que é edificar a casa sobre a rocha? O que é edificar a casa sobre um fundamento onde que resiste às tempestades, que resiste aí aquilo que acontece na vida? Eu não sei se você sabe, tempestade não tem hora para cair. Acontece. Mesmo com a gente com esse sistema, né, de meteorologia aí, essas coisas de quando vai chover, quando vai fazer sol, a gente sabe que é uma coisa que a gente quase não consegue controlar quando, mas a gente pode esperar. E a gente pode o quê? Se preparar para isso. Jesus está falando que as pessoas que escutam a sua palavra e praticam são esse tipo de pessoa. Gente prudente, gente que sabe que as coisas da vida elas acontecem e que a gente está sujeito a isso também. Mas quem pratica a sua palavra, quem escuta com atenção, quem colocou os fundamentos como alicerce da sua vida, essas pessoas permanecem diante das tragédias, das calamidades que acontecem na vida. Mas pensa bem, vamos pegar todos os textos que a gente leu aqui agora, sobre essa questão de buscar o reino de Deus. Lembra, gente, os versículos começam dessa maneira, a leitura, né? O título está lá, né? A ansiosa solicitude pela vida. Andar com Jesus, né, antes de Jesus te chamar para a prática, para a ação, Jesus vai fundamentando coisas na nossa vida. A vida cristã, ela é essa jornada com Jesus, de discípulo, de aluno de Jesus. Jesus está salvando pessoas, mas Ele não somente está salvando pessoas assim do inferno, tirei do inferno, está pronto. Não, Ele está ensinando essas pessoas como os salvos vivem. Como essas pessoas vivem. A salvação não termina quando você acabou ali, creu em Jesus. Pelo contrário, ela está começando. E com isso, Jesus está reformando o nosso coração. Como diz aí a profecia, né? O coração de pedra está sendo substituído por um coração de carne. E esse coração de carne precisa aprender a como viver. Ao que amar, ao que desejar. A gente começa então a reconfigurar a nossa jornada. A ideia dos dois caminhos é muito interessante, porque antes nós estávamos em um caminho que nos levava à perdição, que nos levava a uma vida que não produzia frutos, que não produzia esse encontro com Jesus. Nós estamos falando de epifania, certo, gente? O que é epifania? É o encontro com Jesus, é o encontro com a divindade, é o encontro com o Salvador, é o encontro com o Messias. O caminho antes de você ser salvo, ele que você caminhava tão confiante de que era o certo, de que era o bom para a sua vida, esse caminho não levava você ao encontro com Jesus. Por mais que você pudesse contabilizar aí os sucessos da sua vida. Existem caminhos nessa vida nossa que não nos levam ao encontro com Jesus. Isso é fato. E a maioria das pessoas estão caminhando para esse lugar. É o que o texto está dizendo, que muitas pessoas elas estão nesse caminho, um caminho largo. Mas estreito é o caminho que leva a Jesus. Por que é estreito? Porque só existe uma via de encontro com Deus. Qual que é essa via de encontro com Deus? O próprio Cristo. Então poucas pessoas de fato estão se encontrando com Cristo. Certo, gente? Poucas pessoas estão encontrando com Cristo. Por quê? Pega a parábola aqui, o antigo aqui, ó. Porque poucas pessoas de fato estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Faz sentido para você? Onde está o erro aqui? Na busca, na intenção do coração. O que eu desejo quando caminho? O que eu desejo quando eu estou caminhando nessa jornada? Eu desejo o reino de Deus ou eu desejo outras coisas? O que Jesus está falando aqui, gente, olha bem, é Jesus que está falando. Por que vocês estão ansiosos? Por que a ansiedade dessa vida rouba a paz do coração de vocês? Porque vocês colocam outras coisas no lugar daquilo que deveria ser o principal. Porque o reino de Deus não é prioridade na vida de vocês. Porque vocês estão procurando estabelecer paz em coisas que vão ruinar. Vocês estão procurando paz em questões que são transitórias, passageiras. Vocês estão procurando o shalom de Deus, né, que é a paz de Deus, a segurança, a felicidade, a alegria, em coisas que hoje pode proporcionar certa emoção, mas amanhã já gera certo transtorno. E é por isso que a gente fica ansioso. Por quê? Porque a gente constrói uma vida ou constrói a nossa casa em fundamento arenoso.
Porque essas coisas não nos garantem paz, tranquilidade. Agora, o que Jesus está ensinando aqui é que você não deva buscar essas coisas? Não, gente. Lê o texto. A questão é a prioridade da sua vida, certo? O que Jesus está ensinando aqui não é o comodismo, não é a passividade. O que Jesus está ensinando aqui não é você, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando algo muito claro aqui. No frutificar, no crescer, multiplicar a terra, no cuidar, você precisa ter como ponto central da sua motivação o reino de Deus. Enquanto o reino de Deus não for o foco da sua vida, todo tipo de ansiedade vai tomar o seu coração. Você não vai conseguir deitar na cama à noite, colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e falar, graças a Deus, hoje Deus me sustentou em todas as coisas. Por quê? Porque você vai ficar pensando, será que as obras que eu construí com a força do meu próprio braço, amanhã estarão de pé? Você vai ficar pensando nisso. E aí você não descansa. O seu coração não encontra um lugar para repousar em Deus. É ou não é? Não é o que Agostinho diria? Tu, Senhor, nos criaste para ti. E o nosso coração, o meu coração, não descansa enquanto não repousa em ti. Então, essa frase famosa do Agostinho, ela faz muito sentido dentro desse contexto. Quando Deus não é mais o nosso foco principal, nenhuma outra coisa consegue ocupar o nosso coração, ter sucesso em nos satisfazer. Certo, pessoal? Mas fique bem claro aqui que o que Jesus está falando aqui não é contra, por exemplo, você trabalhar, por exemplo. Você produzir, você ser criativo, você desenvolver a sua vida. A questão é que a ansiedade, ela não é um mecanismo que faz as coisas acontecerem na sua vida. Ou seja, não compensa ser ansioso. E a ansiedade também é um fruto também do quê? Dessa falta de entendimento de que Deus é soberano. Se de fato eu busco o reino de Deus, e o que significa esse reino de Deus? Que Deus é o rei e Ele governa sobre esse reino, eu busco esse lugar onde Deus governa sobre tudo. E se eu busco esse lugar e eu encontro esse lugar, eu posso descansar das minhas obras. Porque é Deus que faz as coisas acontecer. Certo, pessoal? A comparação aqui é muito boa. Os passarinhos, eles vivem ansiosos. Você já olhou um passarinho, gente? Não, passarinho não fica ansioso. Ai, meu Deus, será que amanhã eu vou ter ninho? Ai, meu Deus, será que vai ter minhoca amanhã para mim se alimentar? E pena, será que eu vou ter pena amanhã para me voar? Passarinho não fica nessa preocupação. Você vê passarinho, tipo assim, a não ser pombo quando tá morrendo, né? Você já viu o pombo morrendo, né? Aquela cena ali triste ali. Mas você já viu um passarinho assim, um com o outro assim, não tá cantando mais, não tá voando mais, não tá fazendo coisa de passarinho? Os passarinhos descansam em Deus, porque eles sabem que Deus cuida deles. Olha só, um passarinho sabe que Deus cuida deles. Uma árvore e uma planta sabe que Deus dará o crescimento, que Deus embelezará no tempo certo essa planta, essa flor. A cor vai ser a mais bonita. O animal, né, os animais, a vegetação, ela vai alcançar o seu objetivo no tempo certo, porque é Deus que faz essas coisas acontecer. Certo, pessoal? E eles não vivem ansiosos. Quanto mais a vós que são os filhos de Deus. Você crê que Deus é o seu pai? Então você também tem que exercitar essa fé de que Deus tem cuidado de você mais do que Ele cuida de um pássaro, mais do que Ele cuida de uma árvore. É descansar na certeza de que, olha só, o Paulo vai trabalhar essa teologia muito bem. Nós podemos clamar, Abba, Pai, porque o Espírito de Deus nos foi dado. E ele é um selo para nós, uma garantia de que todas as promessas em Cristo Jesus, elas vão ser concretas em nossa vida. Uma dessas promessas é o quê? Eu serei o vosso Pai e vocês serão os meus filhos. Olha só, gente, a força do Evangelho. A garantia do Evangelho, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, então você também tem essa certeza, essa convicção e esse selo de que Deus é o seu Pai e Ele tem cuidado muito mais de você do que uma planta, do que um animal. Ele te adotou, Ele te chamou para fazer parte da família dele. Não tem essa coisa de que você está largado lá, você tem pai.
E Jesus vai usar essa linguagem em outros momentos. Se nós, pai terrenos, pedindo, os nossos filhos pedem, pai, me dá pão. Você não coloca lá uma serpente, você não dá uma outra coisa para ele, não dá pedra. Se a gente não faz isso com os nossos filhos, imagina Deus, que sabe o que a gente precisa. Ou seja, essa ideia de que Deus é um pai que está cuidando de nós, precisa estar consciente do nosso coração, para que a gente possa descansar, vencer as ansiedades, vencer as pressões desse mundo. O mundo que fala que você deve ser X para ser reconhecido como isso, e aí você vive naquela pressão, eu preciso alcançar sucesso, fama, reconhecimento, e aí você começa essa busca por identidade em coisas que não vão te dar uma identidade. Mas Deus já te deu uma identidade, você é filho. Você é o meu filho. Por meio de Jesus Cristo eu te adotei. Agora você pertence a uma família. Agora você tem seguranças que nenhuma outra criatura no universo inteiro tem. De que você é salvo, eu sou seu pai. Gente, isso tem que tomar o nosso coração. Naqueles momentos de guerra, de confronto, de tristeza, de calamidade que a gente vive, de doença, a gente deve descansar nessas palavras de que Deus é o nosso pai. De que de fato tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus disponível para nós. Certo? Deus não é um Deus que está com a mão fechada, mas Deus tem nos abençoado com a sua própria presença e a revelação. Perceba bem, eu não estou falando de coisas materiais aqui não. Estou falando de verdades que estão sendo encontradas em Cristo Jesus. Como diz já Paulo também, né? Que nós fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, não é uma coisa que vai acontecer na sua vida, é uma coisa que já aconteceu. Mas é à medida que você vai tendo consciência daquilo que Deus fez por você, que você vai começando a desfrutar da beleza da vida. Das temporadas. O que basta para nós é viver um dia de cada vez. Certo? O amanhã, o final de semana que vem, o mês que vem, deixa essas coisas, né? Não estou falando que não deva haver planejamento. Eu estou falando o seguinte, essas coisas não podem tirar a nossa paz. Nós temos uma certeza e uma convicção hoje. E essa certeza e essa convicção hoje é maior do que qualquer outra notícia que venha sobre nós. Certo? Pode ter pandemia, guerra mundial, perder alguém próximo, você mesmo ter algum problema. Essas coisas não podem nos abalar. Não estou falando que você não possa sentir medo, certo? Que você não possa sentir insegurança diante dessas coisas. Não, gente, entenda bem. É que diante dessas afrontas, nós temos uma convicção. Quando o medo vem, a gente lembra do amor de Deus. E como disse João, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Está entendendo? Então são essas questões que precisam estar firmes no nosso coração. E quando elas vão estar firmes no nosso coração? Quando de fato o reino de Deus for prioridade para nós. Certo? Deus não pode ser uma prioridade para a gente chegar nos nossos objetivos, um degrau que a gente pisa para a gente chegar nos nossos objetivos pessoais, profissionais, familiares, afetivos, não. Deus não pode ser um degrau, porque Deus na verdade é o alvo. Essas coisas é que contribuem para que a gente possa chegar em Deus. Faz sentido para você isso? Inverte isso aí e você vai ter sérios problemas na sua vida. Inverte isso aí e você vai ter sérios problemas. Mas a gente precisa descobrir esse desejo, esse amor, essa busca por Deus. Essa busca por alegria verdadeira. Alegria verdadeira. O David fez uma brincadeira aqui, paz do Senhor, e é assim que os irmãos antigos se cumprimentavam, né? Mas isso era uma verdade para eles. Quando nós cumprimentávamos a paz do Senhor, a paz de Jesus, nós estávamos declarando e reconhecendo que a paz de Jesus é tudo que nós precisamos. Por quê? Porque é em Jesus que nós encontramos essa alegria. Onde nem dinheiro, nem nome, nem reconhecimento, nem fama, nada pode... Gente, nosso nome, o que é nosso nome? O que é nossa fama? O que é aquilo que a gente constrói se Deus não for o objetivo e o foco? E se Deus for o objetivo e o foco, você vai aprender a descansar. Gente que não confia em Deus, está sempre achando que se ele parar de fazer certa coisa, tudo vai arruinar. Tudo vai ser por água abaixo. Não consegue tirar uma folga do trabalho, não consegue tirar as férias. Não consegue, sei lá,
Orar, porque acha que orar, por exemplo, é perda de tempo. E se tempo é dinheiro, né? Não é isso que o pessoal fala, tempo é dinheiro. Então, se eu perco meu tempo orando, eu estou perdendo o quê? Dinheiro. Se eu perder meu tempo lendo a Bíblia, eu não vou aprender aquela coisa, aquela metodologia para me chegar nos meus objetivos, no meu sucesso. Se eu gastar o meu tempo com amigos, por exemplo, em comunhão verdadeira cristã, aí eu vou estar perdendo aquela outra oportunidade de fazer coisas que poderiam estar gerando crescimento para mim. Gente, quem nos convenceu disso? Então, tudo que nos remeteria a lembrar do verdadeiro Evangelho, do reino de Deus, nós deveríamos colocar isso como prioridade na nossa vida. Para que as ansiedades da vida não tomassem conta do nosso coração. O que eles falam? O que Jesus fala assim? Ó, portanto, não vos inquieteis, versículo 31 lá, capítulo 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque é os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Quem que vive buscando essas coisas? Segurança nessa terra. Quem que vive buscando construir o seu nome nessa terra? Os seus impérios? Quem que faz isso, gente? Gentio, gente que não conheceu o Evangelho. Então, a gente precisa entender quem que está ensinando o nosso coração. Quem verdadeiramente, qual é a doutrina que nós buscamos? Nós estamos dando mais ouvido ao que o mundo tem dito sobre sucesso, fama, glória, paz, ou nós estamos indo para o Cristo? Então essa é uma pergunta. Mas se você confia que Deus sabe que necessitais de todas elas, comida, bebida, segurança, se você sabe disso, que Deus sabe das suas necessidades, então você aprende a descansar. Amém, gente? Então hoje é um convite de Jesus, e olha só, um encontro com Jesus, a epifania com Jesus, onde Jesus te senta no monte para dizer, confia em Deus. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas, Ele não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar comida na sua casa, vestimenta, nada, teto. As coisas que você precisa nessa vida, Deus vai dar. Certo? Coisas que você precisa, não o que você quer. Amém? O que a gente quer, às vezes a gente quer. Hoje eu quero lasanha no almoço, aí passou meia hora eu quero picanha. Eu não sei o que eu quero. Então Deus dá pra gente o que a gente precisa e não o que a gente quer. Amém? Glória a Deus. Então ele continua o sermão, olha só. Capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Gente, o que é isso? Isso aqui é o Evangelho, né? Não confunda o Evangelho com discurso populista assim, de Deus, entendeu? Qualquer um que fala assim, usa o nome de Deus para levar você para caminhos de bem-estares, né? Isso aí é comum, né? Então as pessoas costumam, principalmente na nossa cultura, usar o nome de Deus para tudo. Tudo. E com isso elas banalizam o nome de Deus. Mas perceba bem o que Jesus está falando aqui. Que estreito é o caminho, a porta é estreita. Por quê? Porque somente Jesus é que é o caminho para Deus. E somente as pessoas que se achegam por intermédio de Jesus, elas encontram esse caminho até Deus. Então qualquer outra tentativa de chegar a Deus sem que esse caminho passe por Jesus é falso caminho. É caminho de perdição. É caminho que conduz à ruína. Porque você pode estar colocando para Deus certas maneiras dele agir que ele nunca disse, que ele nunca propôs para nós. Então Cristo precisa ser o nosso alvo. Os falsos profetas que são esse tipo de gente. Esse tipo de gente que leva pessoas a um engano. Olha o fruto. Qual que é o fruto dos falsos profetas aqui? Essas árvores que produzem frutos podres. São frutos que não levam a essa consciência de reino de Deus, onde o objetivo não é a glória de Jesus. Como que você consegue chegar nisso aqui? Quando você percebe aqui a ironia de Jesus.
Naquele dia, pessoas se chegarão diante de mim e falarão: ó Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei pessoas, eu profetizei no seu nome. Isso não parece ser uma coisa boa, gente? Se uma pessoa chegasse aqui diante de nós: estou expulsando demônio, estou curando, estou fazendo... Você não falaria: não, isso aí é um bom fruto. Olha as obras dessa pessoa, são obras aí. Mas a verdadeira obra que Jesus fala aqui como bons frutos é o quê? Obedecer a palavra de Deus. Então a coisa mais radical que você pode fazer por Jesus é obedecer a palavra de Deus. É obedecer a sua lei. É obedecer aquilo que ele diz. Estou falando para você sair curando multidão e tal. Você pode fazer isso? Pode. Mas se não for em nome de Jesus e para a glória de Jesus, é em vão. É contra Jesus. Você pode usar o nome de Jesus para curar pessoas. Mas se a glória de Deus, o reino de Deus não for o objetivo disso, fez contra Jesus. Nossa, mas como assim, Tiago? É radical, uai. É Jesus que está falando aqui, ó. Eu vou chegar para eles e falar: eu não te conheço, não, é? Vocês não têm comunhão comigo, não. Isso aí vocês nunca fizeram em comunhão comigo, em conformidade comigo, com aquilo que eu disse, com aquilo que eu sou, com aquilo que o Pai é. Não confunda as coisas, não. Não é porque é boa obra que necessariamente é para a glória de Deus. Faz sentido para você? Senão a gente não precisava de Jesus. Deixava aí a galera da filantropia fazer, ué. Que faz melhor do que nós, está focado. Mas se Jesus não é o alvo das nossas ações e a glória dele não é o alvo, a gente faz em vão. Por isso que o negócio de Jesus, gente, começa no coração. Certo? Aquilo que se vê externamente é um fruto, são dicas. Mas a verdadeira obra de Jesus está acontecendo aonde? No coração. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. A intenção do coração de vocês não foi a correta. Vocês fizeram isso para a própria glória. Vocês fizeram isso para falar: olha só como é que eu sou bom. Olha só como é que eu sou bom em curar pessoas, em profetizar. Olha como eu construo coisas. Olha a minha habilidade de enriquecer. Olha a minha habilidade de ter seguidores. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Convite de Jesus para nós essa manhã: edifique a sua casa sobre a rocha. Como? Ouvindo e praticando. Jesus está finalizando um sermão que começa no monte com as bem-aventuranças, e ele vai falando, ele vai desenvolvendo. E ele diz: escutem e pratiquem. Não só escuta e posta a frase, não. Ah, Jesus falou isso aqui, olha que bonito. Não fica só no campo das ideias, não. Que a palavra de Jesus, ela encontre o nosso coração e ela provoque o quê? Transformação, mudança. Praticar. Ação. Que Deus nos tire do comodismo e nos leve então para essa ação. Escute e pratique. O que é ser bem-aventurado? Escute e pratique. O que é ser sal e luz? Escute e pratique. O que é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas? Escute e pratique. Tá vendo, gente? Deus nos chamando para a ação? Porque é justamente o que Jesus vai fazer aqui nos próximos. Ele se assenta com seus discípulos, diz sobre a realidade do reino de Deus e ele vai então para a ação. Só que a ação sem essa consciência, a gente já viu aqui que não dá certo. Mas é preciso que os discípulos de Jesus tenham essa consciência do reino de Deus, do invisível tomando o nosso coração, de que nós estamos vivendo uma vida, mas essa vida está sendo pautada por algo espiritual, algo além das aparências. Se você é uma pessoa que escuta o que Jesus diz e busca a prática do que Jesus diz, então você é uma pessoa prudente. Porque o tolo fica só no campo das ideias. A Bíblia, a palavra de Deus, só encontra os ouvidos, mas ela não chega para as mãos, para os pés, para a ação. O tolo acha que é impraticável o evangelho na vida diária.
O tolo acha que essas coisas aqui é uma coisa só para o tempo de Jesus, só para esses discípulos de Jesus aqui. Que na vida dele é impossível colocar em prática o Evangelho. Que são coisas duras demais, que os tempos são outros. O tolo acha isso. O tolo acha que essas coisas aqui, não, Tiago, você tem que atualizar sua cabeça aí. Essas coisas aí é no tempo de Jesus, era para os discípulos de Jesus. Para nós aqui o mundo mudou. Como é que eu vou praticar essas coisas? Como é que eu vou viver assim? Se eu viver assim, eu vou perder a minha capacidade de ganhar, de conquistar, de fazer o meu nome nesse mundo. Gente, é isso mesmo que Jesus está propondo para você. Seguir a Ele, tomar a sua cruz e o segui-lo. Que os sofrimentos e as durezas dessa vida são inevitáveis. Mas vale muito mais a pena viver assim do que viver uma vida, né, que você acha que está tudo bem e no final da sua vida você vê que construiu a sua casa sobre a areia. Então é um chamado radical. Se não confundindo isso com alienação, tá tudo certo, viu, essa manhã. Você não confundindo isso com, eu não vou trabalhar mais, eu vou para um monastério, né? Vou viver lá só meditando e tal, né? Não, se você não confundir com isso, você entendeu o sermão essa manhã. O que Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto vocês vivem a vida comum, a vida ordinária, coloquem o reino de Deus como objetivo último, como objetivo principal, como uma jornada até lá. E tudo aquilo que vocês fizerem serão guiados por isso. Construam a vida de vocês, os fundamentos sobre as verdades do Evangelho, sobre as bem-aventuranças, sobre as minhas palavras, sobre o verdadeiramente obedecer a Deus. Fundamente a sua vida nisso. Fundamenta a sua vida nessas coisas e você então será uma pessoa que tem capacidade de sobreviver àquelas tensões que a vida trazem para a gente, as tempestades, as pandemias, as mortes, as guerras, as lutas. Sabe? Quando acontecer algo ruim à sua volta, você não vai ficar, ai meu Deus, meu mundo acabou, eu estou sem chão. Não, você vai entender que essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo, mas que você está fundamentando a sua vida em um Deus que é todo poderoso e é o soberano. Certo? As tempestades da vida, elas vão vir, gente. É uma preparação aqui para você. As tempestades da vida, elas vão vir. As crises, o boleto que não vai ser pago esse mês porque aconteceu uma outra coisa, o dinheiro... Vão acontecer, o carro que bateu. Já parou para pensar nisso? A proposta de emprego que deu errada, você pensou que ia salvar o relacionamento. Falou, pensei que o novo filho ia restaurar o nosso relacionamento. Trouxe mais trabalho. Já parou para pensar nisso? Um amigo que muda de cidade, um parente que parte. Gente, a vida não é só flores, não. Mas não é porque a vida não é só flores que o cristão não tem alegria. Porque para o cristão que tem Jesus como seu maior bem, meu irmão, um caldo de cana com pastel é a glória de Deus, viu? Amém, gente? Aquele feijãozinho que ficou pronto ali na hora, temperadinho, com alho, eu gosto demais. É você reconhecer a dádiva da vida, de que o Pai, o seu Pai, foi provisão para você, colocou aquele feijão ali na mesa. Certo, gente? O cristão, gente, a cabeça dele foi transformada. A alegria dele está fundamentada em saber que Deus é o Pai dele, ele foi salvo. Jesus está ensinando a gente a viver dia após dia. E um cristão que está desenvolvendo essa consciência, vai ficar mais tranquilo. Certo? As ansiedades vão vir, gente. O medo vai vir, as tempestades vão vir. O mal, ele está no mundo. Mas isso é só uma tempestade. Certo? É só uma tempestade. A tempestade vem. E ela faz um estrago mesmo. Mas se a sua vida está fundamentada em Deus, qualquer tempestade que você esteja passando aqui, vai passar, gente. Vai passar. Você vai sair dessa mais forte.
Quando o sol raiar, você vai falar, cara, hoje o dia tá lindo. Hoje o dia tá lindo. A noite passada foi daquele jeito, mas o dia tá lindo. O dia tá lindo. Deus foi a minha rocha, a minha segurança. O Deus meu em quem confio. Faz sentido para vocês isso, gente? Então, eu espero que você possa constantemente se assentar com Jesus no monte para escutar essas palavras. Às vezes a gente acha que precisa de tanta coisa, como a oração que eu fiz mais cedo. Após Jesus, espantar a multidão que o seguia depois de um discurso duro, Jesus ali meio que sem paciência, mas claro, essa é a maneira minha de falar, vira para os seus discípulos também e fala, vocês também não querem ir, não? Vocês também não querem o caminho largo, não? A porta larga? Vocês não querem isso também, não? E o Pedro ali, já convencido de que não existe outro caminho a seguir, ele diz, para onde nós iremos, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu sei que na hora do aperto dá vontade de fugir, não dá? Dá vontade de você falar, eu não quero isso mais não para minha vida. Ser crente é complicado, viu? Dá vontade mesmo. Mas não tenha medo de dizer a Deus, Deus, está difícil, o negócio tá pegado para o meu lado, mas eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho outras palavras que possam me consolar, que possam me confortar, que possam me dar ânimo novo. Eu não irei para lugar nenhum, Jesus, eu continuarei aqui. O David disse na sua confissão, e eu acho que dá para repetir aqui, que a gente precisa ter essa consciência de que o mesmo Jesus que pediu para você e falou para você, vem e me segue, é o mesmo Jesus que te sustenta na jornada. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Amém, gente? Você pode ficar de pé, a gente orar um pouquinho?